nós vamos falar sobre linguagem corporal. Linguagem do nosso corpo, na verdade, vamos falar aí do quanto o nosso corpo fala e se você tem percebido quanto o nosso corpo fala. Quantas vezes a gente tem ali um ardor no estômago, um estômago que tem uma gastrite, que desenvolve muitas vezes uma úlcera, uma coisa assim, e ele começa a arder. E o que está ali relacionado com isso que acontece dentro de mim, com os meus sentimentos, entendeu? Então a gente sabe que a raiva, quando a gente está com muita raiva, muita irritação, promove essa queimação, esse desconforto no nosso corpo que a gente precisa saber o que é. Mas como a gente tem, por meio de pesquisas, vamos dizer assim, essa habilidade construída, essa competência construída de analisar gestos, analisar expressões faciais, analisar movimento do corpo, até a maneira como a pessoa fala, dá para você perceber o que ela está sentindo enquanto emoção. Ou seja, se ela está passando segurança, insegurança, se ela está incomodada, se ela não está concordando com a sua ação. Não é para João nem Maria, é para mim. É análise assim como está o meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos e que repercussão é essa que está trazendo para o meu corpo físico. Combinado? Para nós, não para o outro, certo? Então nós temos na nossa linguagem do corpo o que algumas pessoas, alguns analistas vão chamar assim de truques para saber se a pessoa realmente ela está ali num diálogo bacana comigo, se ela realmente está ali concordando e discordando comigo. Eu já disse isso para vocês, mas eu vou falar novamente só para que vocês entendam um pouco essa linguagem do corpo, que é a nossa expressão, o nosso movimento, o nosso tom de voz, o nosso posicionamento da voz, ele diz muito mais do que as palavras. A palavra, ela só representa 7% quando a gente está relacionando e comunicando com o outro. Então, só 7% é o que eu digo. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes não é o que eu estou dizendo aqui pra vocês. É o jeito de eu falar. Teve um dia que a pessoa falou assim, Val, eu gosto de te ouvir falar porque você fala sorrindo. E isso não é intencional. Isso é uma coisa inconsciente, é uma forma que eu tenho de falar e assim, eu nunca tinha nem percebido que eu falava sorrindo, até então ela me dizer isso. Então, assim, a gente vai percebendo certas coisas e comportamentos que a gente tem de forma inconsciente. Então, o meu sorriso, a minha forma aqui, ó, de fazer um gesto, quando eu falo com você assim, ó, vocês aí, é você que tá me ouvindo, é você que precisa mudar a sua vida. Quando eu faço isso aqui, ó, esse meu gesto, ele tá falando muito mais do que o que eu digo, do que a palavra você, do que mudar a sua vida. Ele tá indo muito mais aí nessa direção. Então, assim, só 7% é das minhas palavras. Enquanto 38% é a minha tonalidade, o meu tom de voz. O meu tom de voz, ele está comunicando o tempo todo. E aí ele pode gerar alguns sentimentos e algumas sensações das pessoas. Então, assim, a pessoa pode, de repente, me repelir pelo tom de voz que eu estou usando, ou ela pode abrir o seu campo emocional para me ouvir porque gostou do meu tom de voz, porque talvez está em equilíbrio, ou está uma tonalidade mais baixa e que leva ela a me compreender melhor. E sabemos também que 55% é da nossa linguagem corporal. Que linguagem corporal? É a que não é verbal, a que ninguém vê, entendeu? É a que ninguém vê não, que ninguém ouve, é não verbal. Ou seja, é a linguagem dos meus gestos, do meu olhar. Pela análise corporal, pelo olhar, a gente pode saber se a pessoa ela está triste ou se ela está feliz. Se ela está sorrindo de uma maneira sincera ou se aquele sorriso é uma fachada para esconder alguma coisa que está dentro dela. Ou ela não está gostando daquela situação e ela está sorrindo porque ela precisa ali fazer um social. Ou porque a pessoa é falsa e está tentando te enganar com um sorriso. Dá para você perceber quando você começa a aprender como funciona, como é que o nosso corpo fala o tempo todo. Então uma pessoa, por exemplo, quando ela está sorrindo de verdade, ela vai representar aqui nos olhos, entendeu? Os olhos vão aqui, ó, franzir.
vão franzir, entendeu? É um sorriso sincero, é um sorriso verdadeiro. Não é só quando eu demonstro com os lábios. Então, quando eu sorrio com os lábios e meus olhos não demonstram essa felicidade, essa alegria, essa cumplicidade, esse sorriso ele não é verdadeiro. Então, o nosso corpo está falando o tempo todo e como que é, Val, que você disse? O meu corpo fala 55%. Mais do que minhas palavras, só 7% das minhas palavras. É por isso que a gente fala, ó, observa a pessoa, observa as suas atitudes, observa o seu comportamento, não o que ela diz, porque boca fala o que quer, certo? Uma coisa é dizer o que eu quero, outra coisa é viver o que eu digo. Então, assim, a gente precisa aprender a ser mais observador, aprender a ser mais detalhista nisso aí e também observar o nosso corpo, porque muitas vezes o nosso corpo vai me dar respostas, entendeu? Então, assim, tem hora que o meu corpo tá dando resposta de negação, que tá vindo lá do meu inconsciente. Só que como eu não sei perceber, não sabia, porque aqui hoje vocês vão aprender um monte de dicas bacanas, como eu não sei perceber, eu não consigo notar, nossa, eu tô negando isso aí que a pessoa tá falando, ou eu não tô gostando dessa situação, por que eu não tô gostando? Pessoas que estão com braços cruzados, entendeu? Assim, ó, certo? Ou você, quando você cruza um braço de forma inconsciente, você não sabe, você nem percebeu, não foi intencional, você não quis falar assim, agora eu vou cruzar os braços, não. Quando você, talvez você nem perceba que você cruzou os braços, ou quando você percebe, você já está com eles cruzados. Então agora você vai começar a ser analista do seu próprio corpo. Lembra disso? Primeiro que a gente tem que fazer é com a gente. Tudo aqui é pra gente. É autoconhecimento. Isso faz parte do autoconhecimento. Quanto é, Val, que eu vou me autoconhecer? 55% da expressão do meu corpo é a minha comunicação. Tá vindo lá de dentro do meu inconsciente. Então eu preciso saber disso. Então, tô com o braço cruzado, o que que significa? E tá significando resistência. Você está resistindo àquela ideia que a pessoa está te passando, ou você não queria estar naquele lugar, você está resistindo, assim, ó, você não está aprovando, você não está satisfeito com aquela situação. Então tá na reunião lá, se é você que está ministrando também a reunião, você já pode também fazer uma autoavaliação. Está ministrando palestras, uma reunião, você é líder de alguma coisa. Se o público está ali, algumas pessoas estão ali, estão com o braço cruzado, elas estão resistindo, elas não estão concordando. Porque quando a pessoa concorda, ela abre, entendeu? Ela fica aberta. Quando ela está aberta, ela está receptiva, ela está recebendo, ela está concordando. Então vamos começar aí a observar vocês mesmos. Que situações que eu fico com o braço cruzado? Ó, tá vindo lá do meu subconsciente alguma mensagem, eu não estou concordando com isso. Por que eu não estou concordando? Que quando as pessoas cruzam os braços, ela também cruza as pernas, ou seja, cruzar os membros, seja superiores, seja inferiores, é um processo de quê? De negação. E a psicologia também traz isso pra gente, entendeu? Sinalizando que uma pessoa, ela está o quê? Mentalmente. Mentalmente, ela está emocionalmente e ela também está fisicamente bloqueada em relação a isso que está acontecendo ali diante dela. E eu quero frisar novamente para vocês que não é intencional. Então, se não é intencional, nossa, isso aí é um ótimo laboratório de autoobservação. É um ótimo laboratório de autoconhecimento. Balançar também a cabeça de forma muito exagerada, ela representa o quê? Representa ansiedade. Mas ansiedade por aprovação. Então aqui o ansioso por aprovação tá assim, sim, que bacana, fala mais, Val, isso, Val, isso, concordo, é assim mesmo. Conhece gente assim? Ou vocês são assim? Então balançar demais a cabeça assim, ó, demonstra que a pessoa ela está ansiosa, certo? E ela tá aprovando, mas ela está ansiosa, muito ansiosa. Tem pessoas também que demonstram ansiedade balançando muito os pés, balança muito os pés, fica com os pés para lá e para cá, balançando, ou cruza as pernas também, ficam balançando as pernas. Isso também mostra o quanto que a pessoa está ansiosa. E pode ser quando ela está com a perna cruzada e começa, perna cruzada, reprovação. Lembra? Negação. Não tá aceitação. E começa a sacudir, tá negando tanto que tá impaciente, não tá querendo ficar naquele lugar, ou tá querendo que aquela pessoa pare de falar logo, e ela tá muito ansiosa ali com a situação. Ou no estado interno dela mesmo. Talvez ela esteja com um transtorno de ansiedade e ela não consegue muitas vezes ali parar quieta, certo? Então vamos observar começando por vocês. Se vocês andam sacudindo aí muitos membros, e quando você fala que uma pessoa tá falando, você fica sacudindo o tempo inteiro a cabeça, assim, mesmo que aprovando, mas
Termina logo, fala logo. O que é mesmo que você quer falar? A cabeça não para. Luciana tá falando aqui, eu nunca observei. Pois é, Lu, comece a observar. A mandíbula também aqui, ó, contraída, assim. Você tá conversando com a pessoa, ou ela tá ali te observando, ou como eu disse, né, talvez você tá dando aula, fazendo palestra, uma reunião, e a pessoa tá com a boca totalmente cerrada, assim. Fechada, mas cerrada. Isso manifesta, sinaliza que essa pessoa está com estresse. Por isso que pessoas que têm, por exemplo, bruxismo. O bruxismo é muito reflexo do estresse, entendeu? Pessoas, o que é bruxismo, Val? Pessoas que contraem a mandíbula, assim, ó, durante a noite toda, ou aperta, ou aperta e passa o dente. Tem gente que só aperta. Não fica passando do dente, não. Tem gente que passa, que fala que é o ranger dos dentes. É o bruxismo. E o bruxismo está muito relacionado ao estresse. E o que é o estresse? O estresse é quando eu estou liberando, né, muito cortisol no meu organismo, que eu estou numa vida aí talvez muito agitada, não concordando com a minha vida, numa correria doida, aquele negócio tudo que eu já falei com vocês. Pelo amor de Deus, para de viver no estresse. Ou seja, eu tenho excesso de coisas, excesso de cargas em cima do meu ombro. Então, assim, vamos começar a observar também. Pessoa que já estiver serradinha assim, ó, ela pode estar estressada. Ou então, se ela estiver com a boca bem fechadinha apenas, assim, é porque ela não tá querendo deixar sair o que ela tem pra falar. Ela tá pensando alguma coisa ali, ou ela não tá concordando, ela não quer falar e ela tá aprendendo. Ela não quer falar. Ela não quer contribuir com aquele diálogo, ou ela se recusa, talvez tem pessoas ali que ela não se dá bem, alguma coisa está acontecendo, ela tem vergonha de dizer, e aí ela está cerrando os lábios assim, simplesmente para não dizer e não contribuir com aquele diálogo. Então, pessoal, ficaremos aqui por hoje, mas outro dia eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a linguagem corporal. Certo? E se você curtiu esse vídeo, se achou importante para você, não saia daqui sem curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com um amigo, certinho? Um beijo no coração de vocês e não se esqueça, saia do casulo!